Vocês estão conseguindo ouvir? Agora sim. Não, não estou ouvindo, não. Eu estou te ouvindo, Alice. Está ouvindo agora? Sim, agora eu te ouço. Bom, esse último exame que ela trouxe aqui de setembro já tinha um retorno à creatinina aparentemente de base, 0,72, essa população que ela tinha com renal, mantinha a hipovolemia, a albumina séria de 2,8, esse AS pobremente descrito aqui com a proteinúria de 2.100 mg, proteinúria de nível não nefrótico, ainda considerável. Então, depois da internação, foi realizada a investigação. Essa paciente, a gente já tinha uma empatia, né? Eles levantaram a possibilidade de ser uma deficiência lúpica, tá? E, como todo paciente que a gente tem uma suspeita de glomerulopatia, a gente inicia a investigação secundária para ele, tá? A gente tem um padrão de solicitação de exames laboratoriais para investigação secundária de glomerulopatias, tá? Aí que a gente tem o painel de investigação dela, foi solicitado no dia seguinte, a internação hospitalar. Tinha sorologias, a princípio, negativas, tinha um perfil vacinal para hepatite B, tá? Um C4 no limite inferior do nosso laboratório, um C3 um pouco consumido de 87. Tá? O FAN do nosso serviço, UPA 320, padrão nuclear pontilhado. O anti-DNA não reagente, um eletrofarese de proteína com hipergama, sujetivo de policlonalidade, a princípio, nada que chamasse atenção para a proteinemia. O fator reumatológico também que a gente solicitou um pouco mais baixo, abaixo do valor de referência, mas também não tinha significado nesse contexto. Ainda dentro a gente pode fazer uma solicitação de lipidograma, pensando dentro de glomerulopatias, principalmente no caso, não é o caso dela, tá? Mas no caso, por exemplo, de pacientes que preenchem critérios para ser nefrótico, a gente pode fazer uma complementação com lipidograma só para corroborar ainda mais com a nossa hipótese, tá? No caso, ela não tinha nenhuma alteração de diagnóstico no lipidograma, e o que mais importava para a gente aqui é a urina de 24 horas do nosso serviço, que confirmou uma proteinúria de uma monta até significativa aqui de 2.956 miligramas, a microalbuminúria de 1.652 miligramas, volume urinário bem satisfatório. Bom, esse daqui é antes de iniciar qualquer tipo de tratamento para essa paciente, tá? Essa outra urina de 24 horas aqui, do dia 8, essa paciente já estava em vigência de tratamento, tá? Então, vocês veem que ela teve uma redução expressiva da proteinúria aqui de 2.956 para 1.121 depois de iniciar o tratamento. Que eu coloquei um tópico de investigação de saco, que era uma paciente com 2 eventos tromboembólicos a princípio de forma espontânea, não tinha nenhum fator que pudesse ser uma predisponente. Ela tinha 2 eventos no intervalo de 1 ano, inclusive um deles foi logo suspenso, logo após a suspensão do anticoagulante oral. Então, a gente tem que levantar a possibilidade dessa paciente ter SAF.
Acho que eu coloquei um A mais aqui. Mas, enfim, o painel dela veio negativo. A gente tem aqui anticardiolipina dosada, IgG e IgM não reagentes, e beta-2 glicoproteína também não reagentes. A gente não tem dosagem de antipadrão antibiótico porque ela está em vigência do Marevão e não tem validade do antipadrão antibiótico durante o Marevão. Bom, aqui é uma evolução dos exames laboratoriais dessa paciente durante a internação. Aqui já na admissão ela tinha uma alteração de função renal, considerando o basal dela de 0,72 do mês anterior. Tinha um UREC de 81, nível de 81, aqui no outro dia. E claro, né, que sem nenhum tipo de penia, tá? Nenhum tipo de penia aqui no hemograma. No dia anterior a gente tinha uma creatinina um pouco menor, tá? Acho que o que é interessante aqui citar é que essa paciente, na admissão, ela tinha 61 quilos. O basal dela é em torno de 50 quilos. Ela tem mais ou menos um ganho poderoso de 10 quilos no período de alguns meses, né, que ela abriu o quadro em junho de 2022, mais ou menos 4 meses ela já estava com 10 quilos acima do peso que ela considerava o habitual dela. Coisa. Eu estava bem pesada. Que ela tinha uma atividade de doença, né? Você via que o ES dela tinha uma hematura. Os nossos ES aqui do serviço, eles nunca identificaram de fato uma hematura glomerular, mas dentro do contexto dela era pouco provável não se tratar de uma hematura dismórfica, tá? Então tem que sempre ser interpretado. A gente não pode pegar o resultado grosseiro e achar como aquilo como verdade. A gente tem que interpretar dentro do contexto do paciente. Que tinha uma proteinúria, tinha hematúria, não tinha descrição de dismorfismo eritrocitário. Isso é da admissão, isso é do dia seguinte, onde tinha proteinúria, aqui tinha um pouco menos, aqui já não tinha mais hemácias em níveis consideráveis, aqui o valor de referência nominal são 5 células por campo, tá? Mas você vê aqui que o nível sérico de creatinina dela começou a elevar durante a internação, tá? E aqui que foi iniciado o tratamento dela já com o solumedrol, logo após a admissão, que é o metipredisolona, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito do tratamento, mas o que chamava muita atenção é que a piora de função renal dela parecia ser mais associado não à atividade de doença, mas sim a um comprometimento de congestão vascular muito importante. Ela estava 10 quilos acima do peso dela, 20%. Então, assim, ela tinha uma congestão venosa sistêmica muito importante. Tanto que essa paciente ela tinha um abdômen extremamente acítico que incomodava ela. A única coisa que incomodava ela durante a internação era o abdômen. Ela já tinha passado por algumas paracenteses no serviço de origem. Acho que foram 3, 4 ocasiões de paracentese para aliviar ela mesma. Tá? Não foram paracenteses para diagnóstico, foram só aliviadoras. Tá? Porque nesse contexto não cabe uma paracentese a menos que a paciente realmente esteja muito desconfortável que você tenha uma alteração de padrão de ventilatório por conta da CIT. Tá? Então, aqui, esses são os outros EAS feitos aqui dentro da internação, também mantinha uma proteinúria, aqui tinha um pouco mais de hematúria, mas ela tinha de fato um EAS de caráter proliferativo. Tá? Aqui foi iniciado o tratamento dela no dia 5, com a primeira dose tá? E aqui foi iniciado o primeiro dia de ciclofosfamida. Ela teve uma elevação de ureia concomitante ao pulso com corticoide aqui, que já foi caindo durante o decorrer da internação. E aqui o nível sérico de creatinina também foi caindo com o passar do tempo de internação, porque ela recebeu alta função de 46 quilos. Desinchou coisa de 14 quilos durante a internação. Isso tudo é demo. Ela não perdeu peso. Foi uma internação relativamente curta, assim, um mês de internação, um pouco mais prolongada, mas não é o suficiente para um paciente perder peso por massa magra ou massa gorda. É realmente edema isso daqui que ela perdeu. E a albumina dela, quando ela chegou à albumina sérica de 2,6, ela recebeu um pouco de albumina também endovenosa para o tratamento, junto com a diurético terapia dela, e ela recebeu alta que a última albumina dosada de 3,9. Então a gente tinha se elevado um pouco mais também. Ela tem alguns outros exames complementares, a gente precisava de documentar essa hipertensão pulmonar dela, essa insuficiência cardíaca que ela trouxe relatada, a gente precisava de documentação, então a gente solicitou primeiro o ecocardiograma, um exame mais fácil,
um exame de mais disponibilidade e menos invasividade para essa paciente. Ela tinha a fração de ejeção preservada de 66%, o aumento de câmaras direitas, átrio e ventrículo direito, ventrículo esquerdo, a princípio, com função sistólica preservada, tinha uma retificação de septo, um aspecto index que sugere realmente aumento de câmara direita, de ventrículo direito, tá? Secundário, componente de hipertensão pulmonar. Ela tinha um VD dilatado, tinha uma disfunção grau 3, se não me engano aqui, de VD, uma insuficiência de grave que justificava o sopro dela, tá? A PSAP estimada de 97 mil. E ela tinha um discreto aumento de líquido pericárdio descrito sem sinais de restrição gestórica, então sem prejuízo à fração de ejeção dela por conta disso. O ultrassom de rins e vias urinárias para estudo anatômico mostrava um rim a princípio de contornos regulares, volumes e texturas preservados, com tamanho renal também a princípio preservado. É uma paciente com uma estatura menor, ela tem por volta de 1,60 para 1,70 metros de altura. A estatura um pouquinho mais reduzida. Também, por conta do componente de ascite, foi solicitado uma ultrassom de abdômen total, que no dia 14, o fígado, a princípio, descrito como sem alterações. Na verdade, tinha um nódulo heterogêneo, que o ultrassonografista descreveu com a possibilidade de hemangioma. Ele orientou até mesmo, depois da investigação, com tomografia ou ressonância magnética, mas como a paciente estava passando por um período de piora de função renal, a gente deixou isso no segundo momento, não era motivo de internação nem de permanência hospitalar dela, tá? A princípio, uma vesícula também, com múltiplos cálculos, mas que também não era o momento de ser abordado, fica para outro momento, e uma moderada CIT. Tá? Ela também tinha esse relato de hipotireoidismo. Aqui, durante a internação, a gente fez a dosagem de TSH dela, ela veio com algumas dosagens bem discrepantes de TSH, mostra realmente uma glândula de volume reduzido compatível com um acometimento tireoidiano de cunho autoimune. E o CAT direito a gente acabou realizando não só para complementar a investigação de hipertensão pulmonar, mas depois para essa paciente fazer retirada de algumas medicações específicas para tratamento, então mostrava um padrão pós-capilar reativo. O padrão pós-capilar reativo ele sugere mais um componente talvez intraparenquimatoso do que tromboembólico. Então, não. Então, assim, não... A hipertensão arterial pulmonar dela é de padrão intraparenquimatoso, não fala a favor de HP tipo 4, grupo 4, né, que são as hipertensões relacionadas aos eventos tromboembólicos. Então, isso é uma paciente que já tem um acometimento tireoidiano aparentemente de cunho autoimune. Agora a gente consegue fechar um quadro de lúpus com ela, com os exames que a gente coletou. Então, é uma paciente que parece ter mais de uma doença autoimune associada. Vale a pena a gente fazer investigação de outras também, nesse contexto dela. Poder até pode. Não, poder até pode, mas... Sim. É uma paciente que a gente estava apostando que ela ia vir com algum anticorpo positivo passar, também não veio. Então, assim, é uma paciente que talvez valha a pena você repetir em outro momento todos os exames sorológicos dela, porque no primeiro momento você pode vir negativo, depois... Sim. Primeiro eram normais. Então, é uma paciente que vale a pena fazer um acompanhamento sorológico dela também. Bom, aqui foi o tratamento de imunossupressão iniciado para ela, né, o solomedrol, 500mg, do dia 5 ao dia 7, depois ela seguiu com prednisona, já estava em desmame quando ela recebeu alta. Até a ocasião da alta, que foi no dia 8, ela tinha recebido 3 ciclos de ciclofosfamida em 500mg aqui no esquema Eurolupus, que foi adotado para ela, tá? E que o que chamava muita atenção dela é a perda ponderal que ela teve, até mesmo ela relatava um alívio importante em questão de dor abdominal. Ainda nesse quesito de outras doenças autoimunes, ficava sempre interrogado por que essa paciente ela realmente saturava abaixo de 94% e era ambiente sem desconforto respiratório, ficou pendente de tomografia de tórax, a gente teve um problema de limitação do serviço, que dava sem tomografia na ocasião, mas é uma paciente que provavelmente tem algumas outras comorbidades associadas, não só o lúpus, tá?
Antes desse, não. Ela estava em piora, tipo, ela estava em realidade com a função renal estável, tendendo a melhorar, e a gente teve que optar por um exame de imagem contrastado. Aí a pessoa da pneumologia disse que, em comparação de tomografia, o CAT direito dá prioridade ao CAT direito, que ele consegue liberação de rio squat, bronzetana, e o anjo de tomografia eles não conseguiriam. Agora que talvez ela voltou ao basal, talvez valha a pena investigar um pouco mais nesse contrastado. Ah, tá, sim. Sim, sim. É, fez CAT direito, fez CAT direito. Só tinha o padrão de hipertensão pulmonar pós-reativo, ou pós-capilado tipo reativo. Não, não tinha trombo mais usual. É, tem que pôr a respeito do reativo. Não, então, a Tomo voltou, ela acabou indo de alta porque ela estava querendo também de alta, a gente vai seguir ela nível volta. Ela vai ter que vir de 15 dias para a gente fazer o Euroloop, a gente consegue ter ela mais ou menos. Não, então, a gente queria uma tomografia simples mesmo, só para definir TX parênquima pulmonar, se ela tinha um componente, alguma coisa que chamasse mais atenção. Mas a paciente vai ser incorporada tanto ao nosso ambulatório, um ambulatório de reumato e um ambulatório da pneuma também. Está estabulado com várias. Apesar de ela veio com o Rivaroxabana, o Gustavo tinha orientado ela a suspender para poder biopsiar, e quando ela fez um movimento de TEP, trocaram pelo Marigol. Bom, no início de conversa aqui a gente fala um pouco a respeito do lúpus, é uma doença autoimune, crônica com lúpus sistêmico, pode acometer vários órgãos, tá? Mas o acometimento renal, ele acaba sendo mais frequente dentro do paciente com lúpus. Acomete predominantemente mulheres em idade fértil, então mulheres mais jovens, tá? Apesar do que o acometimento de homens costuma ter uma gravidade maior. A incidência cumulativa de nefrite lúpica varia entre os diversos trabalhos, levantamentos, depende da população estudada, mas está dentro do contexto do paciente lúpico. Tá? E esses fatores de risco para nefrite lúpica incluem realmente o paciente mais jovem e o paciente de sexo masculino com ancestralidade não europeia, que vocês colocam na maioria dos trabalhos hispânicos, negros e latinos. A maioria dos trabalhos acaba sendo americano, então eles têm essa divisão racial e étnica muito bem estabelecida. Na nossa população é difícil a gente falar isso porque elas são muito miscigenadas. Acaba que nós entramos na sociedade não europeia, a verdade é essa, apesar de ter para muita gente. Então, a nefrite lúpica, ela tem um desenvolvimento dentro do contexto do lúpus mais precoce, ela pode ser, na verdade, a primeira manifestação do lúpus, já o paciente pode abrir com o quadro de nefrite lúpica, ele tende a aparecer num período mais curto de desenvolvimento de doença, né, dos primeiros 6 a 36 meses do diagnóstico do lúpus. Tá? Por isso que esses pacientes, quando eles são diagnosticados com lúpus, eles têm que já ser rastreados por envolvimento renal, mesmo que assintomático. Na verdade, a maioria deles vai estar assintomático. Tá? Então, eles têm que ser rastreados por exame de urina, função renal, e também seguidos anualmente, se caso não tenha uma alteração identificada no primeiro exame solicitado, também de preferência, no mínimo, anualmente, tendo uma frequência maior conforme necessidade. Tá? E também nos casos de FLE. O FLE extra-renal também tem que ser investigado nefrite lúpica nessas ocasiões. Tá? Então, aqui a gente tem, eu coloquei o antigo critério do SBIC, né, que é o critério de 2012, era um critério, na verdade, os tópicos acabam sendo os mesmos, eles, na verdade, foram colocaram pesos diferentes para esses tópicos. Alguns têm uns pesos maiores, outros menores, mas uma das principais mudanças foi
a colocação do FAN em título 1 maior do que 1 para 80 como critério obrigatório. Se o paciente não tiver um FAN destes títulos, o FAN é negativo ou menor do que isso, ou no caso do teste equivalente positivo, o paciente já não entra dentro do critério de lúpus. Tá? É um critério de entrada obrigatório, assim como vocês veem em outras condições, como síndrome metabólica, recuperação abdominal, que também entra como critério obrigatório. O paciente tem que ter a presença do FAN. Aqui, antigamente, era só mais um dos critérios. Tá? Era só mais um. Aqui os antigos, né? Você tinha que ter pelo menos um critério clínico e um laboratorial, somando um total de 4 critérios. Poderia ser 2, 2, 3, 1, 3, 1, enfim, tinha que ter 4, sendo um indicado no mínimo. Tá? Eles não tinham pesos, a paciente podia ter qualquer um deles e não tinha realmente essa pontuação final deles. Tá? E no caso, realmente, ela tem uma biópsia confirmando nefrite lúpica com um anti-DNA positivo, um positivo, já fechava também critério pelo antigo critério de líquido. Critério do EULAR, a CR19, tá? Aí, além do critério de entrada obrigatória, você vai fazer a pontuação desse paciente conforme os achados de exame, achados de clínica e laboratorial desse paciente. Aqui eu marcamos que a nossa paciente tinha o grupo cutâneo. A princípio, ela descreveu como agudo, ela abriu o quadro de rash em junho desse ano, pelo que ela descreveu, tá? Ela tinha rash na admissão, era pior com a exposição solar, porque ela acabou tendo uma mobilidade um pouco reduzida, ela ficava um pouco exposta ao sol aqui dentro da internação. Mas ela é trabalhadora rural, ela falou que quando ela trabalhava, realmente o rosto ficava um pouco mais avermelhado, chamava atenção até o esposo dela. Ela tinha aqui uma proteinúria, né, maior que 24 horas, que pontuava 4, que pontuava 6. Tinha um C3 baixo, tá? O C4 era no limite inferior, então ela acabava pontuando aqui 3 pontinhos, fechava uma pontuação maior ou igual a 10, então ela tinha esses critérios para lúpus eritematoso sistêmico. O paciente fechava lúpus. Então, o SM que ela trouxe fora, ele vinha como um indeterminado, tava entre, o valor de referência que ele trouxe era até 7.010. Abaixo de 7.000 era não reagente, acima de 10 era reagente. Estava como duvidoso. Colocava bem no limite aqui. E aqui também eu trouxe só questão do SARF, né, que foi uma coisa que a gente levantou. A gente estava crente que ela tinha, na verdade, porque ela tinha o primeiro critério clínico, né, uma trombose confirmada objetivamente. Ela tinha realmente esse diagnóstico já, 2 eventos de técnicos. E só que ela acabou não fechando o critério laboratorial. Então, para você fechar uma SAF, você tem que ter pelo menos o critério clínico e um critério laboratorial para que você tenha o diagnóstico dessa paciente. Sim, né? É uma paciente, talvez valha a pena a gente repetir esses exames depois, até porque para o diagnóstico eles têm que ser mais de uma ocasião para você fazer o diagnóstico de critérios laboratoriais, né? Então, é uma paciente que vale a pena com o passar do tempo a nível ambulatorial. Em relação especificamente à nefrite lúpica, na verdade, isso aqui é uma abordagem mais do paciente lúpico, né? Todo paciente com lúpus, incluindo aqueles com nefrite lúpica, a hidroxicloroquina é uma pedra fundamental no tratamento, tá? Ela reduz mortalidade, ela reduz flare, inclusive ela é uma medicação liberada na gestação, tá? A gestante não pode parar de usar, porque ela a retirada do hidroxicloroquina é uma das mais associadas à flare durante a gestação. Ou ele coloca aqui também no cativo ou de malária como equivalente, pode ser a cloroquina, aqueles pacientes que têm alguma contraindicação. Tá? A dose inicial é de 6,5 mg por quilo na fase de indução ou 400 mg dia, dose máxima. Tá? E durante a fase de manutenção, essa dose pode ser reduzida para 4 a 5 mg quilo dia, tá? Mas acaba que a maioria dos pacientes levam com 400 mg por dia. Em pacientes com a taxa de filtração menor do que 30, sim. Sim, ela ainda não atingiu ainda a pressão, mas assim que ela atingir, tem que ser revista a dose. Em pacientes que têm uma taxa de filtração prejudicada, abaixo de 30, essa dose tem que ser reduzida em uma porcentagem maior, igual a 25%. Tá? E é uma abordagem mais
multissistêmica desse paciente, esse paciente tem um risco cardiovascular alto, só por ser lúpico, ele já tem um risco cardiovascular mais elevado, então esse paciente ele tem que ter um tratamento de dislipidemia, uma hipercolesterolemia mais agressiva, então ele entra como alto risco cardiovascular, ele tem que ter uma meta de colesterol LDL abaixo de 70, se necessário, instituir terapia para isso, com estatina, tem que ser orientado a interromper o tabagismo, perda de peso, atividade física. Durante a gestação, a introdução de doses mais baixas de AS. Em relação à proteinúria, evitar dietas ricas em sódio, controle estrito de pressão arterial e uso de bloqueadores do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Em relação ao risco de infecção, essa paciente é uma paciente com comprometimento funcional de imunidade, então ela tem que ser revisto o cartão vacinal dela, né? Também em relação a perfis sorológicos, saber se essa paciente tem perfil vacinal ou não para hepatite B, e em relação à profilaxia com pneumocistite girovese, que é uma coisa ainda controversa na literatura, não tem tanta embasamento, acaba que são os europeus que fazem mais, são os americanos, não lembro agora quantos dois, mas não tem uma evidência tão forte na literatura e tem muito efeito colateral, principalmente de neurotoxicidade relacionada a sulfo. Em relação à doença óssea, esses pacientes têm um uso prolongado de glicocorticoides, então eles podem desenvolver uma osteopenia, até mesmo um grau de osteoporose. Então eles têm que ser suplementados com cálcio e vitamina D, e no caso também. Em relação à exposição dos ultravioletas, os pacientes têm que ser aconselhados a não se exporem ao sol de forma tão intensiva e, se necessário, com o uso de protetores solares. Gravidez, claro, eu sempre oriento esses pacientes quanto ao risco de uma gestação. Essa paciente, por exemplo, ela já manifestava um expresso desejo de não gestar mais, e é positivo para a gente, porque a gestação dessas pacientes é bem complicada. Em relação à contracepção, tem que realmente individualizar o perfil de cada um. Essa paciente, por exemplo, tinha eventos trombólicos prévios, a paciente contraindicada. Então, tem que individualizar cada perfil de paciente. E também em relação ao desenvolvimento de neoplasias, principalmente com o ciclofosfamida em doses cumulativas mais altas com o decorrer da idade. Bom, que a primeira avaliação desse paciente com diagnóstico de lúpus, né, você vai fazer uma investigação com uma creatina sérica, um exame simples de urina, pode fazer também uma relação pró-creatina, uma amostra isolada de urina, né? E aí você vai avaliar. Se essa paciente já tiver algum grau de alteração de função renal, que é identificado na sua primeira avaliação, ele coloca aqui, né, abaixo do esperado para a idade, ou a história clínica de perda progressiva de função renal, uma perda abrupta de função renal, você repete o teste, claro, né, para confirmar se aquele achado é verdadeiro ou não, e considera já a biópsia de cara para poder guiar o seu tratamento. Tá? E se essa paciente ela tiver a evidência de proteinúria, ou o EAS de caráter proliferativo, você vai quantificar essa proteína na urina de 24 horas para realmente confirmar o achado de uma proteína no limite de 500. Ponto de corte acaba sendo 500 mg desse litro para considerar a biópsia. Apesar de não ser uma coisa tão bem estabelecida em literatura, acaba sendo mais opiniões de especialistas. Não existe um ponto de fato para você indicar biópsia ou não para esses pacientes. Mas se você identificar uma proteína em 24 horas acima de 500, é aconselhável você biopsiar e documentar o padrão histológico desse seu doente. E aqui são os padrões que podem ser encontrados dentro da microscopia óptica. Tá? Classe 1, né, que vai de 1 a 6. Tá? A classe 1 tem uma MO aparentemente normal. Tá? Os achados que a gente vai conseguir encontrar são na IF e na eletrônica. Tá? A eletrônica você vai ter um achado de... Acho que também depois com o fluxograma. Mas na eletrônica você pode ter achado de difusão de processo porocitário, indicando a policitopatia do lúpus,
ou até mesmo você ter padrões mais discretos, né? Depende do grau de difusão podostária, definir se essa paciente merece ou não um tipo de tratamento específico, também o grau de proteinúria. Mas uma paciente com a microscopia óptica vai ser normal. Classe 2, mesangial, tiveram algumas mudanças com o passar do tempo em relação à definição. Aqui ele coloca uma hipercelularidade mesangial pura, com mais de 4 núcleos, cercados por mesângio, por área averiguada no campo de microscopia. Também você vai ter depósitos mesangiais. A classe 2 mesangial. A classe 3 e 4 são as classes ditas proliferativas, né? A diferença delas vai ser a extensão do acometimento, a classe 3 menos de 50%, a classe 4 maior ou igual a 50% do glomérulo. São ditas proliferativas porque você vai ter uma hipercelularidade endocapilar, que pode ser global ou segmentar, depende da extensão do acometimento glomerular, você coloca como 3 ou 4. E ainda dentro da classe 3 ou 4, você vai também graduar essa paciente em grau de atividade, grau de cronicidade, para dizer se é uma classe 3 ativa, classe 3 crônica, mesma coisa para a classe 4. Né? Também tiveram algumas modificações ao longo do tempo desses graus de atividade do IDH, o último de 2018, é que as pontuações variam de 0 a 3, podendo ser multiplicadas, dependendo do fator analisado, e sempre com menos de 25%, entre 25% e 50%, mais 50% para a graduação de cada uma desses tópicos. Isso tudo tem que ser analisado dentro da lâmina da biópsia. Tá? Infelizmente, essa paciente, a gente optou por não biopsiá-la, considerando o risco, né? Ela já foi colocada para ser biopsiada uma vez, fez um TEP, ela tinha um comprometimento funcional significativo pelo componente cardiopulmonar dela, ela é uma trabalhadora de zona rural, ela teve o seu trabalho comprometido por esse componente, a gente não achou adequado, talvez, expor ela a outro risco, apesar de ser, claro, bem indicado, mas não pesando o risco-benefício dessa doente, talvez não valeria a pena a biópsia nessa situação. A classe 5, dita como membranosa, ela aparece na MO. Ela vai aparecer aqui com o espessamento, tá? Da membrana basal glomerular, na ME, com depósitos subepiteliais, tá? Eletrodensos. E se você tiver hipercelularidade endocapilar, você vai ter também uma classe 3 ou 4 associada, né? Depende da extensão. Você pode ter uma classe 3 junto a uma classe 5, uma classe 4 junto a uma classe 5, ou uma classe 5 pura, tá? O que é menos comum. E a classe 6 seria aquela em que você identifica mais de 90% dos glomérulos globalmente esclerosados, a paciente já em estágio terminal. Tá? Recentemente teve uma biópsia aqui no serviço que a Maria Carlos nomeou como uma classe 6, é uma paciente jovem, acho que de poucos anos, uma lúpica, já estava em diálise, tinha, acho que na biópsia, mais de 20 glomérulos, quase, acho que 100% deles já globalmente esclerosados. Bom, e aí após o achado da biópsia, né, você vai guiar o tratamento desse paciente. Se ele tiver um baixo nível de proteinúria, você vai instituir medidas gerais para o lúpus, a hidroxicloroquina, medidas para reduzir proteinúria com bloqueador do sistema angiotensina, mudança de estilo de vida, mas o tratamento imunossupressor vai ficar reservado para aqueles pacientes que têm manifestações extra-renais. Tá? E se esse paciente tiver uma manifestação em franca síndrome nefrótica, você vai realmente considerar a possibilidade de ter uma policitopatia do lúpus. Isso vai ser feito através da análise da microscopia eletrônica. Sim, e é negativo. Sim, padrão gesto de lesão mínima. Isso. Essa paciente, ela pode ter na MO também alguns achados sugestivos de lesão mínima ou de GESP também, mas a ME que vai te dizer realmente se é uma policitopatia lúpica ou não. E no caso da paciente que realmente se apresenta com uma síndrome nefrótica, eles têm boa resposta ao tratamento com glicocorticoide. Então, considerar e considerar também a implementação de outro imunossupressor caso o contexto clínico seja
seja sugestivo ou permita. O que mais acaba aparecendo, que é mais desafiador, seriam as classes 3 e 4 com sem classe 5 associada. O CADIGO, ele primeiro traz uma consideração de você excluir outras doenças concomitantes, como, por exemplo, a microantipatia trombótica, dentro do contexto do paciente lúpico, porque o tratamento é completamente diferente. Mas você excluindo a possibilidade, você vai avaliar o grau de atividade e cronicidade também para definir se esse paciente vai ser tratado com imunossupressão ou não. Se esse paciente for um paciente já crônico, você vai considerar só medidas de suporte clínico para esse indivíduo. Realmente não vai trazer benefícios do ponto de vista renal para esse indivíduo. E, claro, né, classe 4 e 3 com classe 5, você vai manejar como classes para o grau de proteína desse paciente. Mas a classe 4, 3 e 4 com atividade, ela é tratada com uso de glicocorticóide. O início do tratamento com corticóide foi na década de 60, teve uma melhora considerável do prognóstico desses pacientes, mas o glicocorticóide por si só ainda não mostrava a longo prazo uma recuperação tão importante de função renal. A dose tem diminuído com o passar dos anos. Inicialmente era 1 grama de metil, hoje se acaba aventando doses um pouco mais baixas, de 0,25 a 0,5, a gente acaba usando aqui no serviço de 500 miligramas em 3 dias. Tá? E depois diminuir, e depois você vai transicionar para o corticóide oral, a prednisona é usada, na dose que varia de 0,6 a 1 miligrama, a gente acaba usando 1 miligrama quilo, não excedendo 80 miligramas, independente do peso desse paciente. Se o paciente tiver 100 quilos, dose máxima mantém 80 miligramas, e vai reduzindo, vai desmamando com o passar do tempo, com a meta de chegar ao final na dose de manutenção com uma dose de corticóide abaixo de 7,5 miligramas por dia. Aí, associado ao corticóide, na década de 80, foi iniciado a ciclofosfamida, teve uma melhora importante desses pacientes do ponto do prognóstico renal deles, tá? Inicialmente, a ciclofosfamida foi usada em doses mais altas, era a ciclofosfamida em doses elevadas, venosa, e também a via oral. Só que a ciclofosfamida via oral, ela tem uma toxicidade e uma dose cumulativa muito grande. Esses indivíduos, além dos efeitos colaterais imediatos, eles tinham um maior risco de desenvolvimento de neoplasia a longo prazo. Então, o estudo, esqueci agora qual é o nome do estudo, do Eurolupus, ele fez uma coorte de indivíduos predominantemente de etnia branca, né, uma coorte europeia, com dose reduzida de ciclofosfamida, e a princípio não mostrou uma diferença significativa no desfecho renal a curto e longo prazo. Depois isso foi validado com estudos com etnicidade mais diversificada, e acaba que é um dos esquemas hoje que mais se prefere por conta da toxicidade de ciclofosfamida. Principalmente a dose com 1 miligrama de ciclofosfamida é feita mensalmente, o esquema do lúpus é feito com 500 miligramas a cada 15 dias, quinzenalmente, para esse indivíduo, dose total de 6, tanto para o esquema do lúpus como para o NIH, né, que é um esquema tradicional com gramas chamado de NIH, National Institute of Healthcare. Ainda assim, surgiram alguns outros esquemas de tratamento alternativo da ciclofosfamida, os análogos de ácido micofenólico, que aí entraria aqui o micofenolato de mofetila, micofenolato de sódio, que na maioria dos estudos ensaios clínicos randomizados não mostraram uma superioridade em relação a uma terapia ou outra em relação à ciclofosfamida, mas em relação a custo, ele é um pouco mais limitado, principalmente para a gente aqui da América do Sul, né? Eu acho que na Europa deve ser um pouco mais tranquilo de conseguir.
Sim. Então, esses os esquemas preferenciais, vem surgindo outras modalidades terapêuticas para as classes proliferativas, inibidores de calcinurina, aqueles pacientes que não conseguem fazer ciclofosfamida ou micofenolato por contraindicação, por algum outro motivo. O inibidor de calcinurina, a dose e o nível sérico que se tem hoje relatados em literatura, eles são exportados dos pacientes transplantados, não se tem um nível sérico, nenhuma dose estabelecida por paciente lúpico, isso tudo é analogia do paciente transplantado, né? E o mais recente que tem surgido aí no mercado é a voclosporina, né? Que tem mostrado alguns resultados benéficos em relação ao tratamento de pacientes de classes proliferativas. Também em relação à terapia biológica para linfócitos B, existe o mais antigo, né, rituximab, para casos refratários, tá? Mas o tratamento não tinha um resultado tão favorável assim com o uso dessas terapias, apesar dela ter um racional dentro da fisiopatologia do lúpus, que é a ativação das células B, mas ainda assim não mostrava resultados tão favoráveis. O belimumab mostrou resultados bem mais favoráveis, ele tem um mecanismo diferente do rituximab, e já está aprovado pelo FDA também para tratamento da nefrite lúpica. O tratamento do paciente de classe 3 e 4 proliferativos é um tratamento um pouco mais complicado, com várias opções aí, tem que individualizar cada paciente. Hoje em dia o tratamento é cada vez mais individualizado. Ele é um... até o nome do Bliss. É até o nome do Bliss. Tem, no final tem. No final acho que tem um. Agora, mas ele é um pouco mais específico. Ele é mais específico que o rituximab para o mecanismo de célula B. Deixa eu ver aqui. É o Bliss. Aqui é o Bliss. É o Bliss também. Aqui, ó. Tipo, o paciente de classe 5, né? Você vai avaliar o grau de proteinúria desse indivíduo para avaliar se ele realmente vai passar por terapia imunossupressora ou não. Avaliando sempre, né, esse paciente, principalmente o paciente nefrótico, complicações como trombose, lipidemia, tá? Esse paciente merece anticoagulação antiplaquetária com níveis abaixo de 2, principalmente, né? E aqui o tratamento dos dois, aqui o tratamento mais conservador, suporte clínico, bloqueador do sistema renina-angiotensina, e imunossupressão, no caso de proteinúria baixa, só realmente manifestações extrarenais e hidroxicloroquina padrão para todos os pacientes com lúpus. E aqui naquele paciente com síndrome nefrótica, considerar realmente o uso de imunossupressão. Aqui também não tem um esquema tão preferencial. Realmente já tem até avaliações de target com corticoide, inibidor de calcinerina e micofenolato, os três que não mostrou tanta superioridade assim, mas ainda tem muita a caminhar. E o problema do inibidor de calcinerina, que ele traz na maioria dos trabalhos, é porque a maioria dos trabalhos clínicos randomizados, ele avalia o desfecho a curto prazo e a longo prazo desse indivíduo com lúpus. E o desfecho é principalmente relacionado ao grau de proteinúria, né, para você dizer se o paciente tem uma resposta completa, parcial ou não teve nenhum tipo de resposta. Ou o inibidor de calcinerina tem a resposta inicial não relacionada a efeito imunossupressor. Então, ele realmente, a curto prazo, ele vai ter um menor grau de proteinúria em relação aos outros indivíduos, mas a longo prazo mostrou-se que não tem diferença em relação, por exemplo, à terapia padrão com ciclofosfamida. Então, aqui tem 4 critérios aqui só citados nesse trabalho do Corre Currículo. Então, ainda não tem uma definição clara em literatura o que é a resposta ou não desse indivíduo à terapia, tá? Mas hoje usa-se principalmente o grau de proteinúria desse indivíduo para avaliar a resposta terapêutica ou não. E aqui, do Cadigo, por exemplo, ele cita uma relação pró-create abaixo de 0,5
tá, de 500 miligramas, para você dizer se o paciente tem uma resposta completa com o retorno da creatinina ao nível basal dele. O problema é que muitas vezes, principalmente naqueles pacientes que já abrem quadro com nefrite lúpica, a gente não tem o basal de creatinina para dizer se ele realmente retornou ou não. A gente tem que estimar com base em idade e comorbidade. E respostas parciais, sem resposta, claro, quando ele não atinge a resposta parcial, que aqui é um critério com redução maior do que 50%, mas que ainda não atinge a taxa de menor do que 500 miligramas, ou uma melhora de creatinina, mas que não retorna ao basal desse indivíduo. E naqueles pacientes nefróticos, aqueles que reduzem a proteína em níveis não nefróticos, é considerado a resposta parcial. Mas é bem discrepante a literatura, os valores diferem entre as diferentes referências, e geralmente o tempo de resposta que se usa é de 6 a 12 meses, principalmente 12 meses, aí, que vai te guiar melhor o tratamento. Colocar mais CDVT, então, assim, o critério que a gente faz assim, para avaliar o prognóstico do paciente, para avaliar com 3 acompanhamento do paciente por mensal, existe na memória de olhar o paciente salto no exame, vai acompanhar como está evoluindo, para conseguir o grau, você vai saber se vai ter boa resposta ou má resposta. Só tem que os pacientes têm resposta completa. Então, assim, em 3 meses, ou estabilizou, ou piorar, então tem uma rebiopsiar alguns trabalhos. 3 meses, você tem uma queda, se há uma redução parcial ou completa, pode falar um pouco caso, paciente, falei, 3 meses, está tendo está respondendo imparcialmente, está naquele grupo, está envolvido em pior prognóstico, o final responde o grupo, aumentando as chances de estar na entidade. Ele traz o Cadico ele traz uma tabela que é uma sugestão de redução de dose, mas assim, não é. Não, ele vai ser reduzido, eu acho que com 2. Exatamente. Se você tem uma operação moderada para 4 ou 5, Ele deixa claro que aquilo. Ele deixa claro que aquilo que ele coloca é uma sugestão. Não há nada, é claro, na literatura que sugere. Vai reduzir o corticóide prednisona até nível de 7,5 a 5 miligramas por dia. Fazer a adição de algum outro terapia. A primeira escolha é o fenolato. Aqui a dose de 1 a 2 miligramas, a dose para indução é até 3 gramas, tem muito efeito colateral, os pacientes acabam não tolerando. 3 folhas, então seria o fenolato de mofetila. E existem alguns trabalhos comparando a azatioprina, mas aqui já existe inferioridade em relação ao micofenolato, à azatioprina em relação ao micofenolato, mas a escolha do paciente gestante, por exemplo, porque o micofenolato é contraindicado na gestação. E naqueles pacientes que não toleram, a escolha também seria a da azatioprina. Nenhum dos dois é tolerado, existe a possibilidade de você migrar para o inibidor de pastorina, também doses extrapoladas de pacientes transplantados renais.
Não existe nenhuma dose bem estabelecida de literatura para o paciente. Trabalho com cada um. A pior população do mundo, ao tratamento aqui. Aí ela tomava esse tempo todo. Ela tinha que falar diferente, não tinha que avaliar a família. Ela até não recomendava fazer o teste dela de miscigenação muito miscigenada assim. Acho que agora o seu, avaliação. Realmente, reserva aqueles pacientes que têm um grau moderado, moderadamente severo. Sim, sim, o grau de toxicidade como eu disse. A segunda vez que você a gente começou a fazer Eu acho que uma das coisas mais também controversas na literatura, mas que é uma prática, a rebiópsia desses pacientes, né? Principalmente aqueles pacientes que respondem, têm uma resposta completa, sustentada, já estão em fase de manutenção, mas ainda persistem com a proteinúria. Se é uma proteinúria residual de uma doença já instalada, ou se é uma proteinúria de atividade de doença. E nesse caso, você rebiopsia, para realmente verificar se você pode parar de imunossuprimir esse doente ou não. Às vezes, você não identifica grau de atividade no estudo histológico, mas ele paciente ainda mantém uma proteinúria. Ou às vezes, ao contrário, esse paciente já não tem mais proteinúria, a função renal já voltou ao basal, mas ele tem algum grau de atividade da biópsia. Vai te ajudar a guiar ou não a terapia imunossupressora. Em relação a rebiópsias, né, no momento do flare, é aqueles indivíduos que já tinham a classe 3 ou 4 anterior, naquela primeira biópsia. Se valoriam ou não a pena. Provavelmente porque o padrão voltaria a ser proliferativo, talvez não mudaria o seu esquema de tratamento. O que caberia seria naqueles indivíduos que a primeira biópsia acusou a classe 2 ou 5 e que ele com fé, que talvez aí já seria necessária a biópsia se definir se o paciente tem um padrão proliferativo, desenvolver um padrão proliferativo ou não. Então, esse comprometimento de índice de atividade e cronicidade. Só para falar uma coisa. Ela faz aí ela está formada. Daí ela veio para fazer a biópsia dela. Aí ela está no final do estado já em nós, aí ela veio. Ela tem indicação de biópsia, ela tem, mas ela tem um momento, ela tem uma ponta de discussão. Então a terapia dela vai parar.
encontrar melhor aí eu tenho. É o ideal ter a biópsia, sim, mas às vezes não é o caso individualizar o paciente, se é necessário ou não. Né? É. Tanto que, por exemplo, ele coloca, né, aqueles pacientes são respondedores, que tem uma biópsia, a piora de função renal a despeito do tratamento, a rebiópsia talvez mostre já lesões crônicas. Marcadores. Não, mas eu vi. O problema também da biópsia, que alguns trabalhos citam, é que não se tem ainda definição, porque quando você faz um estudo molecular desses pacientes, eles têm alguns têm grau de ativação de células T mais importante, outros têm grau de célula B mais importante. Então, não se sabe se são espectro, e você biopsia esse paciente em diferentes espectros de doença, ou se são pacientes que realmente têm perfis moleculares, perfis imunológicos diferentes. Aí entraria terapia direcionada, individualizada, aqueles pacientes que seriam melhor tratados com terapia imunobiológica de células B. Existem agora terapias direcionadas a interferon alfa, que seria o anifrolumab. Agora, se isso é um espectro, ou se o paciente vem para algum braço, por exemplo, isso não se sabe ainda. Mas e também não parece ser tão prático fazer estudo molecular de todo mundo para saber qual realmente é a terapia target. Mas é uma coisa a se pensar. Não, assim, sim, mas assim, digo por tratamento desse sítio. É uma coisa ainda a se questionar. E aqui são alguns trabalhos, né? Alguns já aprovados, outros ainda para serem liberados de algumas propostas de terapia. Uhum. Rafael. Tá bom, gente. Tchau. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa para o Rafael? Não, né? Perfeito. Rafael. Condição perfeita. Então, vou encerrar a sessão, gente.